A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu vou trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Primeiras Crônicas, capítulo 28 e o versículo 20. Primeiras Crônicas, capítulo 28 e o versículo 20. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e fazer a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Só até aqui, meus irmãos. O que a irmã está tentando essa palavra, meus irmãos, é que Deus está falando comigo, com você, meus irmãos. Que Ele é comigo, com você, meus irmãos. Que você não tema, meus irmãos. Que você não se apavore, meus irmãos. Porque Deus, Ele não desampara os escolhidos dele, não, meus irmãos. Deus, Ele não desampara aquele que chamou, aquele que escolheu, não, meus irmãos. Porque Deus, Ele é fiel na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque independente que nós esteja passando, meus irmãos, a gente tem que fazer a obra de Deus. Porque não é fácil não, meus irmãos, de fazer a obra quando a gente está passando por algo, né? Mas Deus é conosco, meus irmãos. Porque a gente tem que fazer a obra de Deus, meus irmãos. Porque a obra de Deus não pode parar, não. Porque independente que esteja acontecendo com a gente, meus irmãos, independente que a gente esteja passando, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Deus, Ele venceu, nós vamos vencer também, meus irmãos. Porque a gente tem que passar, meus irmãos, pelas provações, pelas lutas. Porque enquanto a gente estiver aqui nessa terra, meus irmãos, a gente tem que passar, né? Pelas provações, pelas lutas, né? Mas Deus é conosco, meus irmãos. A gente passa pela luta, né? Pela tempestade, né? Mas Deus está comigo, com você, meus irmãos. Porque Deus, Ele não desampara os escolhidos dele, não, meus irmãos. Deus, Ele não desampara a quem Ele chamou para fazer a obra dele, não, meus irmãos. E quando Deus chama eu e você, Ele se responsabiliza por nós, meus irmãos. Porque Deus é fiel nas nossas vidas, meus irmãos. Deus é maravilhoso. E Deus, Ele não desampara a gente, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente, né, acha que Deus desamparou a gente. Mas Ele não desampara, não, meus irmãos. Porque Deus, Ele sempre está comigo, com você. Em todos os momentos da nossa vida, Ele está com a gente. Porque se Ele não estivesse com a gente, meus irmãos, a gente não suportava, não. Porque tudo que a gente passa, meus irmãos, as lutas, as provações, se Deus não estivesse comigo, com você, a gente não suportava, não, meus irmãos. Porque não é fácil, não. Quando a gente está passando, né, pelas lutas, pelas provações, se não for Deus na nossa vida, a gente não aguenta, não, meus irmãos. E Ele é comigo e com você, meus irmãos. E que você venha fazer a obra dele, independente do que aconteça na minha, na tua vida. Porque a obra de Deus não pode parar, não, meus irmãos. A obra de Deus tem que continuar, independente de qualquer coisa, meus irmãos. Independente de qualquer situação que você esteja passando. Porque tudo passa, meus irmãos. Tem de bom ânimo, né? Porque Deus venceu, nós também vamos vencer, meus irmãos. Porque tudo passa, meus irmãos, nada é para sempre. Há um tempo determinado para todas as coisas da nossa vida. Há tempo de chorar. E também vai chegar o tempo da gente sorrir, meus irmãos. Porque a gente tem que passar pelas provações, meus irmãos. Para depois a gente viver as promessas. A gente tem que passar pelos processos para viver os propósitos de Deus, meus irmãos. Porque só vive os propósitos, só vive o propósito quem passa pelos processos, meus irmãos. O processo é doloroso, mas faz parte, meus irmãos. Porque Deus, Ele só prova quem Ele ama, meus irmãos. Mas nós somos privilegiados, meus irmãos, porque a gente passa pelas lutas, pelas provações, pelos vales, pelos desertos. Mas Deus está conosco, lado a lado, meus irmãos. Segurando a nossa mão, dando força a gente. E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos, de pé. Fazendo a obra dele, porque Ele é conosco, meus irmãos. Porque se fosse pela nossa força, meus irmãos, a gente nem de pé a gente estava. Só que Deus, Ele sustenta a mim e a você, meus irmãos. Que quando a gente faz a obra dele, meus irmãos, com amor, Deus, Ele é conosco. Deus, Ele está conosco, lado a lado. Em todos os momentos da nossa vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel. E Deus é comigo, com você, meus irmãos. Independente do que você esteja passando. Mas saiba que você tem um Deus. Você tem um Deus poderoso, você tem um Deus que, né? Que está com você lado a lado, meus irmãos. Para te dar força para você suportar o que você está passando. Porque eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe, meus irmãos. E Ele é contigo. Nunca pense, né? Que Deus não é com você. Se você está passando por uma situação difícil. Mas tenha certeza que vai passar. Que tudo passa. E tenha certeza que Deus está com você. Que Deus é com você. Ele não vai desamparar você nunca. Porque depois de uma grande tempestade, vem a calmaria, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Quando Deus está no barco, o barco não afunda não, meus irmãos. O barco pode balançar para lá e para cá.
Mas ele não afunda, meus irmãos, porque Deus está no barco, no meio do teu barco, meus irmãos. Segurando a minha e a tua mão, meus irmãos. Porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus, ele é comigo e com você. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco que a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E um ótimo domingo para todos.